Quando se fala em gerenciamento de produto, geralmente a galera começa a explicar a posição do Product Manager, quais são as responsabilidades, o dia a dia, qual é a diferença para o Product Owner e várias outras questões. Que posição, que cargo pode ser explicado sem se saber o contexto em que ele atua, né? Então, eu costumo explicar o que é o time de produto para entender que a figura do Product Manager depende desse time de produto, dessa outra estrutura, porque o gerente de produto, o gestor de produto, não existe no vácuo. Os times de produto, então, têm algumas características. Primeira característica de um time de produto, multidisciplinar. Quem aqui trabalha com times multidisciplinar? Vamos lá, tem um designer, daqui a pouco tem um profissional de vendas, de marketing, de growth, um engenheiro, pode ser alguém de infra, pode ser o front-end, o back-end. Aqui a gente está falando de time de produto, mas a característica pode ter uma intersecção com outro nome que a empresa tem. A empresa pode trabalhar com squads, pode trabalhar com outras nomenclaturas, mas o importante é essa intersecção. Durável. Aqui a gente quer dizer que é um time que não é formado para executar um projeto com início, meio e fim, com recursos delimitados e com prazo. E sim um time que é mais perpétuo, perene, assim, que está lá trabalhando, lançando novas funcionalidades, movendo métricas a partir de iniciativas e implementações dentro do produto. Time missionário, é focado numa missão. É um time que, mesmo sendo multidisciplinar e tendo responsabilidades diferentes em todo o processo ali de produto, são pessoas que sabem por que aquele produto está sendo desenvolvido. Que elas têm um contexto do negócio, de quanto aquele produto impacta do negócio, impacta no mercado, quantos clientes eles têm, qual nicho que eles atuam, o que esse produto promove e melhora a vida do cliente em troca aí de um valor, de uma captura de valor. Esse aqui é outro fundamento bem forte de time de produto. E é muito comum a gente chamar os times de squad dentro hoje das empresas, né? E se a gente for olhar bem o conceito da squad, que o próprio Spotify apresenta, seria aquele time que tem autonomia de ponta a ponta para resolver qualquer questão dentro do seu produto ou do módulo do produto, da fatia do produto do qual ele é responsável. E aí a gente vê, né? Então, essa questão de missionário, uma squad, sim, ela é um time que tem essa característica. E o quanto a gente chama os nossos times dentro das nossas empresas errado. A gente chama, às vezes, uma squad, um time que tem 2 dev front, 2 dev back, um QA, um designer, né? E às vezes o PO e o Scrum Master. Isso, na verdade, não é uma squad, porque tem uma dependência de vários outros papéis, né? Várias outras disciplinas. É um time multidisciplinar em algumas skills dentro de tecnologia. Mas aí, né, o que o Daniel fala também, é um time multidisciplinar que tem papéis também fora da área de tecnologia, mas que estão voltados, né, a essa missão de resolver de ponta a ponta qualquer coisa relacionada ao produto. Exatamente, exatamente. É muito comum mesmo a nomenclatura. E o fundamento, que talvez é mais importante que a nomenclatura, né, fica de lado, que é quando a gente fala de empoderamento, né? Empoderado no sentido de ter autonomia de decidir caminhos dentro do time. E aí vem uma coisa bem maluca de se falar, mas que não digo felizmente, porque tem efeitos colaterais, tudo uma questão de decisão. Mas, por exemplo, lá na Ambler, a gente tem um time empoderado ao ponto de que o time decide qual o processo de trabalho, de software, que ele acha mais adequado para o caso dele. Tem times que vão usar Scrum, tem times que vão pensar no fluxo contínuo e talvez o Kanban entregue mais valor para eles. Aí já não é tão comum, né, galera? É menos comum. Vocês entendem que os times que vocês estão hoje têm esse poder de decidir, essa autonomia de decisão? Ainda vem muito empurrado goela abaixo das lideranças, né? E aí, claro, né, só reforçar o que o Daniel falou, ele tá falando ainda de um modelo, né, em cima do que o Martin Kagan traz, do que seria talvez o ideal ou o que realmente as empresas que têm times de produto com essa característica, por isso que elas são referências no mercado hoje. A empresa consegue ter essa característica de time. Né? Exatamente, exatamente. E sendo bem sincero, né, aqui tem uma série de coisas que vão influenciar no resultado de se trabalhar desse jeito. Vamos lá. Aquela empresa que prefere negociar com o colaborador de melhor custo-benefício em vez de quem se mostrou durante o processo a opção mais assertiva, com maior potencial, pode penar nessas horas de querer trazer esse empoderamento. Né? Por exemplo, aquela história que muitos gostam de dizer, eu vejo muita empresa grande, gestor falando que a gente não deve contratar as pessoas para dizer o que elas têm que fazer, a gente tem que contratar pessoas boas que nos digam o que a gente precisa fazer. Isso a gente sabe que é muito, às vezes, da boca para fora. E sim, quanto maior o empoderamento, mais aquela capacidade do time vai influenciar nos resultados. Então, tem também uma questão de confiança, é um processo a ser construído também, né? Coisas mais comuns aqui que a gente tem, de 8 a 12 pessoas, aquele tamanho que é um time mesmo, que em geral a galera toda se conhece. Aqui vem outra questão que às vezes muda bastante, né? Mas idealmente o chefe dessas pessoas está fora do time. A gente vem para aquela primeira questão que é: existe liderança em gerenciamento de produto, em time de produto, mas ela não é feita pelo Product Manager. Não é uma chefia feita, né? Existe uma liderança por influência. Mas geralmente se pede aqui, inclusive na Andra a gente atua assim, o gestor de pessoas, ele atua em mais de um time e fora dos times, ele não está ali no dia a dia do time. É necessário, naturalmente, para feedbacks, para reviews e outras questões, com que esse chefe avalie e converse com as pessoas, com os pares e com lideranças que estão ali mais no dia a dia,
para ter uma visão mais completa, né, na hora de ter uma review, por exemplo. De novo, eu falo, esse é o jeito mais times de produto. Não quer dizer que não tenha efeitos colaterais e outros problemas novos a serem resolvidos quando se abraça isso. Então, um time de produto, idealmente, aqui, chefe fora do time. Aqui começa a ficar cada vez mais difícil, né? A gente tem também KPIs, um time de produto teria indicadores-chave de performance, principalmente de negócio e de comportamento do usuário, atrelados às iniciativas. Isso aqui é fundamental para que haja um empoderamento, né? Exemplo, aqui, num time de produto, né, que já é mais maduro, a gente vai muito mais acordar coisas como queremos aumentar em 50% a taxa de ativação de novos usuários. Taxa de ativação no sentido de fazer com que o número de pessoas que conseguem ali se adaptar às primeiras interações do produto aumente, do que vir uma iniciativa de feature nova pronta direto para o time atuar. Não vai vir para o time de produto dizendo tirem essas 2, 3 etapas do onboarding, coloquem esse novo aqui com uma ligação de um vendedor. Não, vai vir para o time desafio, atrelado a um KPI, e esse time, por ser multidisciplinar, por ser durável, por ser missionário, por ser empoderado, vai encontrar maneiras de se mover esse KPI. Então, eu entendo que aqui já é um nível de maturidade bem grande, coisa bem diferente do que a gente está acostumado a ver na maioria das empresas. E olha que importante essa característica, pessoal. Hoje, nas empresas de vocês, né, como assim, lideranças, né, principalmente facilitadores da agilidade, o que mais vocês e os times acabam sendo cobrados? É por isso resultados, um resultado através de um indicador estratégico, né, que o time vai fazer e vai movimentar um ponteiro dentro da empresa, que isso reflita em mais clientes, maior receita, né? É por isso que vocês são cobrados para que o time entregue mais. O que foi definido tem que ser feito. É isso que é a reflexão que a gente tem que começar a fazer, né? O foco ainda é muito maior na eficiência, né? Eu sei que o Daniel vai falar disso mais à frente. Sim, sim. Mas já fazendo o link, né, para quem lembra, também foi já conversado bastante. Isso. E sim, de novo, aqui vive essas intersecções que eu expliquei lá no início, que às vezes vem com um nome diferente e tal, mas muito do empoderamento vem com foco na eficácia ou responsabilidade sobre o resultado, sobre a eficácia do time. A gente tem mesma mesa com asterisco aqui. Isso é uma coisa que o Martin Kagan até foi criticado um pouco por comentar, mas ele acreditava que esses times de produto precisam ter aquela troca do dia a dia. Não acredita tanto em dinâmicas de team building, mas sim mais na questão de a convivência construir essas relações fortes entre as pessoas. E eu coloquei o asterisco porque tá, e no remoto como é que faz? Bom, a gente fez de um jeito lá que não é muito comum em outras empresas, mas na Under a gente disponibilizou para todos os times uma war room ali pronta, que ninguém é obrigado a ficar, mas as lideranças acabam estando presentes nela ali, então a galera que tem uma dúvida, se tem a vontade, pode entrar, e sim, tem papo furado, tem uma troca ali antes das reuniões, algo para descontrair e tudo mais, porque faz parte de um time de produto ser bem engajado, né? Eu sei que as analogias do esporte são comuns, assim, mas quando a gente pensa em times de alta performance mesmo, nesses que são cobrados por resultados impossíveis de se atingir, como, por exemplo, ganhar uma Champions League, ganhar a Copa do Mundo, a gente vê que o trabalho de convivência e o entrosamento tem que ir muito além da execução ali da hora do jogo, né? E sim, nos treinamentos, no dia a dia e tudo mais. Para times que querem ter resultados, né? Também não é diferente. Precisa dessa construção de relacionamentos, precisa saber que o teu colega ali tem um cachorro que não estava bem aquele dia, de tu perguntar como tá, depois que tu conversa com ele, tenho certeza que isso aumenta muito mais a conexão entre as pessoas do que uma dinâmica engraçada ali, engraçadinha, cada um conta uma curiosidade sobre si. Isso com o tempo é cumulativo, né? Então, aquela questão, a consistência no médio e longo prazo dá muito mais resultado do que a intensidade. Então, é por isso que ele fala em mesma mesa aqui. Autonomia, a gente falou bastante empoderamento, isso aqui, autonomia vive de mãos dadas, né, com empoderamento. E o principal de estrutura que a gente traz é a tríade de liderança. Isso aqui é uma coisa que a gente vai conversar bastante. O Jonas comentou ali de chamar de squad de times que tem ali 2 dev e front-end. Olha, idealmente, um time de produto, ele sempre vai ter lideranças nas seguintes vertentes. O gerente de produto, o PM, um líder técnico, alguém com mais bagagem técnica, e alguém com foco em UX, em design, no sentido amplo do design. Por que isso? Essa liderança é dividida justamente, olha só que loucura, para que não seja fácil entrar em consenso sobre o que deve ser priorizado. E a teoria de produtos diz que do atrito saudável, né, atrito saudável dessas 3 figuras, dessas 3 áreas, saem os melhores produtos. Exemplo prático, para não parecer que é sobre abraçar árvores aqui. Direto acontece no meu dia a dia ali da gente ter discussões, porque eu, com a mentalidade de gerenciamento de produto, prefiro fatiar entregas e entregar menos para aprender mais rápido. O líder técnico tem a preocupação da qualidade em que essas fatias podem gerar. E o líder de UX, de design, pensa que talvez a experiência fique cortada nesse sentido. Então, para não
que não haja tendência de ali o PM, no meu caso, puxar muito para esse estilo de aprender, de mover métricas e focar sempre no resultado com menos esforço, e que abra mão da questão técnica, e para não deixar com que o técnico queira implementar tudo, com todos os testes, com todas as coisas do mundo, e o UX só aceite a experiência mais perfeita, a gente vai discutindo, vai negociando, e naturalmente tendo pares, né, nessas 3 posições, as 3 pessoas dessa tríade sejam profissionais experientes, eles vão saber ceder de um lado ou de outro, e disso saem os melhores produtos ou as melhores iniciativas. Isso eu vejo acontecendo bastante, principalmente em times mais duráveis e mais experientes. Então isso aqui é muito disruptivo, e é em todo esse contexto aqui que existe a figura do Product Manager, ou que deveria existir a figura do Product Manager. A gente sabe que às vezes ele é colocado numa estrutura vigente com várias outras amarras, né? Então, isso aqui, em geral, é o contexto em que ele atua. A gente sabe que na prática tem diferença.